senador Márcio Bittar, da Tribuna, expôs como as reações ao falecimento do ex-presidente uruguaio José Mujica expõem e escancaram a hipocrisia da esquerda brasileira. Ele disse: "Quando você lembra de alguém e elogia, procure imitá-lo. Sabe qual é a diferença do Mujica, da esquerda que ele representou, para a esquerda no Brasil? Primeiro, ele entrou com as mãos limpas e saiu com as mãos limpas. A esquerda no Brasil, não. Podem se passar 10 anos, 50 anos, ela vai ser lembrada como aquela que fez o maior escândalo de corrupção do mundo democrático de todos os tempos. Então, vamos homenagear o Mujica, mas que pena que não copiaram o exemplo de Mujica no Brasil." O senador prosseguiu: "E há outra diferença. Mujica foi vítima de uma ditadura, de um tipo de ditadura militar, lutou contra ela. Ao chegar ao poder, não tentou implantar outra ditadura. Aqui no Brasil, alguns líderes de esquerda que dizem ter lutado contra a ditadura, mas que queriam implantar outra, hoje, no poder, associados com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, tentam implantar outra, como está acontecendo agora, inclusive indo para a China e fazendo negócios." Márcio Bittar mostrou que em sua viagem à China, Lula e sua turma mostraram total sujeição à ditadura e apontou o grau de subserviência dos ministros de Lula. Bittar disse: "Primeiro, meia anistia não é anistia. Anistia sem o Bolsonaro é golpe. Eleição sem a figura do presidente Bolsonaro é vencer no tapetão." O senador lembrou que tanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto o presidente da Câmara, Hugo Motta, se comprometeram a permitir que a votação ocorresse e cobrou que ambos cumpram sua palavra. O senador prosseguiu: "Eu repito, anistia sem Bolsonaro não é anistia. Meia anistia, meia sola." Bittar lembrou que a ministra Marina Silva encerrou um seminário gritando "sem anistia" e rebateu. Ela diz sem anistia, a hipocrisia, a falta de caráter e a falta de coração. Porque tem gente que conhece Bíblia, mas não conhece caráter. Tem gente que decora a Bíblia, mas não adianta nada, porque não tem caráter, porque no dia a dia não tem coração. Márcio Bittar afirmou: "A ministra do governo do PT, que termina um seminário dizendo sem anistia, é a mesma que recebe, que trabalha ao longo da vida com Fernando Gabeira. Se vier visitar a Câmara Federal, se vier visitar o Senado, com certeza será recebido com pompa e circunstância pela mesa, mas ele foi um dos sequestradores anistiados. Ministros deste governo, investidos de cargo público, terminam o seminário dizendo sem anistia, mas fazem festa para o Zé Dirceu, que foi treinado na guerrilha em Cuba, como faziam festa para o Genuíno, que foi, com o seu PCdoB, fazer a guerrilha do Araguaia. Agora, Débora não pode ser anistiada. A Vildete, de 74 anos, pegou 11 anos de cadeia. Esse pessoal, pipoqueiro, sorveteiro, esses não podem ser anistiados. Mas o Lula pode ser beneficiário da anistia. O Carlos Mink pode ser beneficiado pela anistia. A Dilma pode ser beneficiada pela anistia em 1979. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos
fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Chico, primeiro 2 comentários. Primeiro a respeito da fala da senadora Margarete. Também acho, e tenho lutado por isso, de que o crime de estupro seja considerado crime hediondo. O que mais incentiva a violência e o crime contra a mulher e contra as crianças e adolescentes não são as campanhas, elas são bem-vindas, mas o que mais inibe é o fato de saber que o Estado vai punir o estuprador, o assassino. Porque tem países mais pobres do que o Brasil e são muito menos violentos do que o Brasil. O meu estado, que eu tenho a honra de representar, teve por décadas a esquerda governando. E quando ela governou com o apoio do governo federal, da ONU, do Rockefeller, do Jorge Soros, do mundo inteiro, da Europa Ocidental inteira. Fizeram campanhas as mais variadas ao longo dos anos, seminários e mais seminários. Infelizmente, vira e mexe, o meu estado do Acre bate recorde de feminicídio, violência doméstica e estupro. Por isso, as campanhas são bem-vindas, colega Chico, mas o que é bem-vindo mesmo é o endurecimento da lei. É o estuprador mofar na cadeia, se arrependeu, virou cristão, é ele com Deus. Aqui na lei do homem, não. Isso é que irá inibir e coibir mesmo o estupro e a violência contra as mulheres. Agora, pelo menos eu sou relator na CCJ do projeto do senador Carlos Viana, que pelo menos torna inafiançável o crime de estupro. Se nós aprovarmos e devemos aprovar na CCJ, é bem provável que já será alguma ajuda para inibir esse tipo de violência. Mas parabenizá-la. Segundo, senador Chico, presidente dessa sessão, é incrível, né? A esquerda, mas não é só a esquerda, né? As pessoas só falam o que querem. Por exemplo, o ex-presidente do Uruguai é de fato alguém para a gente lembrar? É. Mas quando você lembra de alguém e elogia, procure imitá-lo. Porque sabe qual é a diferença do Mujica, da esquerda que ele representou para a esquerda no Brasil? Primeiro, ele entrou com as mãos limpas e saiu com as mãos limpas. A esquerda no Brasil, não. Pode passar 10 anos, 50 anos, ela vai ser lembrada como aquela que fez o escândalo maior de corrupção do mundo democrático de todos os tempos. Então vamos homenagear Mujica. Mas que pena que não copiaram o exemplo de Mujica no Brasil. E a outra diferença, Mujica foi vítima de uma ditadura, de um tipo de ditadura, a militar. Lutou contra ela. Ao chegar no poder, não tentou implantar outra ditadura. Aqui no Brasil, alguns líderes de esquerda que dizem terem lutado contra a ditadura, mas que queriam implantar outra, hoje, no poder, associado com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, aqueles da esquerda brasileira, que dizem que lutaram contra a ditadura, quando estão no poder tentam implantar outra, como está acontecendo agora. Inclusive, indo para a China e fazendo negócio, tudo bem. Mas para fazer negócio, Chico, não precisa você, se não tivesse aqui eu ia usar a frase que a gente usa no norte, não precisa você se abaixar demais, não precisa bajular um sistema comunista, onde a liberdade não existe, onde a internet não existe. E por falar nisso,
Eu quero agora dirigir ao meu querido estado do Acre. O presidente da Apex, ex-governador, ex-senador Jorge Viana, apareceu comemorando num vídeo que a estrada de ferro financiada pela China vai sair. Meu amigo Chico, as rotas que estão divulgadas pela ministra Simone Tebet excluem o Acre. O quadrante Rondon, que é a rota 3, a proposta é sair por onde já tem. A 317, a BR, uma delas que corta o Acre, já sai em Assis Brasil, já tem asfalto. Eu já fui por lá. A que nos interessa, a que deveria interessar a ele, que foi tudo pelo Acre, era a opção de sair para o Cruzeiro do Sul, aonde a cordilheira é mais baixo. Lá são 2.000 metros de altura, por onde passava no passado muito distante o rio Amazonas. A cordilheira fez o rio Amazonas buscar outro caminho. A Simone Tebet e o governo do PT, do Jorge Viana e da Marina, excluíram o Acre. Pode ver, rota 3, quadrante Rondon. E o Jorge está comemorando o quê, rapaz? Para o Acre, a saída que nos interessa é ligando o Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru. São só 200 quilômetros. Será que o Brasil não tem vergonha de dizer ou deixar entendido que precisa bajular outros países para ligar 200 quilômetros de asfalto? Isso é o que vai tirar Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, todo o Vale do Envira, todo o Vale do Juruá, do isolamento. Portanto, o ex-governador, que durante décadas o povo criando tudo que ele pediu, atendeu, comemora o quê? Está comemorando. Ele deveria exigir do governo dele, se ele tivesse coragem, da ministra Simone, do presidente que ele acompanha, que o quadrante Rondon fosse para o Cruzeiro do Sul. Na verdade, ele está comemorando o fato de que o Estado que lhe deu tudo vai continuar isolado. Como ele não tem coragem de criticar o governo a que ele serve e ganha muito bem por isso, então ele prefere vender uma imagem que a estrada de ferro vai passar pelo Acre. Vai passar por onde já tem uma estrada, senhor presidente. Aliás, por onde a cordilheira é mais alta. Presidente, falando sobre anistia. Primeiro, meia anistia não é anistia. Anistia sem o Bolsonaro é golpe. Eleição sem a figura do presidente Bolsonaro é vencer no tapetão. O presidente Hugo Mota e o presidente, meu amigo Davi Alcolumbre, ambos foram eleitos prometendo não que votariam o mérito, porque isso é de cada senador, é de cada deputado federal e senadora e deputada federal, mas prometeram ambos que nenhuma matéria relevante e importante iria permanecer na gaveta. E assim eu espero que o presidente da Câmara cumpra com aquilo que ele foi prometido, que ele prometeu na campanha. Mas eu repito, anistia sem Bolsonaro não é anistia. Meia anistia, meia sola? E aí os ministros do atual governo, na maior cara de pau do planeta, continuam fazendo campanha, investido em cargo público, porque não tem decoro, não sabe nem o que é isso. Como fez a ministra Marina, de novo, aqui no dia 9 de maio, terminando um seminário para preparar a COP que não vai a lugar nenhum, Margarete, porque eu já falei, a China comunista nunca obedeceu o COP, não vai ser agora que vai obedecer. A outra potência, os Estados Unidos, já disse que saiu do Acordo de Paris, vai gastar bilhões para nada, para a Europa vir aqui dar lição de moral sem ela ter moral para dar lição de coisa nenhuma. Aliás, ela fez as 2 guerras mundiais, produziu o nazismo, o fascismo. Que mais? Ela criou o comunismo, o nazismo, o fascismo e 2 guerras mundiais. Que moral ela tem? Não tem lei ambiental que nós temos. Mas ao terminar o seminário de uma COP que já se anuncia fracassada, ela diz sem anistia.
a hipocrisia, a falta de caráter e a falta de coração. Porque tem gente, senador Chico, que conhece Bíblia, mas não conhece caráter. Tem gente que decora a Bíblia, mas não adianta nada porque não tem caráter, porque no dia a dia não tem coração, porque a mesma ministra do governo do PT, que termina um seminário dizendo sem anistia, é a mesma que recebe, que trabalha ao longo da vida com Fernando Gabeira, que se vier visitar a Câmara Federal, se vier visitar o Senado, com certeza será recebido com pompa e circunstância pela mesa. Mas ele foi um dos sequestradores anistiados. Ministros desse governo, investidos de cargo público, terminam um seminário dizendo sem anistia, mas fazem festa para Zé Disseu, que foi treinado na guerrilha em Cuba, como faziam festa para Genuíno, que foi com seu PCdoB fazer a guerrilha do Araguaia. Agora a Débora não pode ser anistiado. A Vildete, de 74 anos, pegou 11 anos de cadeia. Então, esse pessoal, o pipoqueiro, o sorveteiro, esse não pode ser anistiado. Mas o Lula pôde ser beneficiário da anistia. O Carlos Mink pôde ser beneficiado pela anistia. A Dilma pôde ser anistiada pela anistia de 79. Então, senhor presidente, queria fazer agora esses apontamentos, e por fim, dizer que o governo que gasta demais tem que inventar onde tomar dinheiro. Inventaram. Manchete não é minha, não. Governo Lula quer tomar, essa manchete que não é minha, governo Lula quer tomar 49 bilhões da Vale. A Vale foi condenada a 170 bilhões de indenização. O governo está criando um fundo de 49 bilhões para ser administrado pelo BNDES para aparelhar e utilizar, porque ele não consegue fazer economia, ele não consegue fazer a economia girar, então ele tem que tomar de alguém dinheiro para continuar fazendo a política populista que ele vem fazendo. Muito obrigado, senhor presidente.